Esse é o último vídeo de mecânica. Vamos falar sobre fluidos e comentar agora o que tem no vídeo 15. Se esquecendo a vinheta. Vamos lá. Os mesmos dados, vídeo mecânicas 7, estudos de fluidos. Então, o que são fluidos? Fluidos são corpos cujas moléculas não guardam suas posições relativas, tornando-se assim uma forma recipiente, além de condições favoráveis, escoam. Os fluidos são constituídos por grande número de moléculas que em movimento desordenado, em constantes colisões. Para ser exato, a análise de qualquer fenômeno envolva fluidos, deveremos considerar a ação de cada molécula ou grupo de moléculas. Então, fluidos temos como exemplo os próprios líquidos e o próprio ar. Gases também são fluidos. Então, podemos relacionar com a biofísica do voo, que vai ser um vídeo que vai envolver fluidos, que essa parte de fluidos vai auxiliar muito. Então, já dando um pontapé inicial. O que é hidrostática? A hidrostática estuda os fluidos em repouso num referencial fixo, no recipiente em que contém, considerando o equilíbrio de pressões em que atua em qualquer elemento de volume. A gente está considerando agora na hidrostática e na hidrodinâmica fluidos ideais, tá bom? A pressão que pode ser definida como quociente do módulo da força normal pela área da superfície a qual ela atua. Então, P igual pressão igual força dividido pela área. Sua unidade de medida é o Pascal. E temos suas variações, que é o Newton por metro ao quadrado. Um bar é igual a 10 na 5 Pascal e um atm é igual a 1,1 vezes 10 na 5 Pascal. A densidade, que também pode ser conhecida como massa específica de um corpo, é o coeficiente que atua que atua numa massa pelo seu volume, de sua massa pelo seu volume. Então, a densidade é um P bem esquisito, mas eu coloquei o P minúsculo, igual a massa dividida pelo volume. Sua unidade de medida é o quilograma por metro cúbico, fazendo uma relação ao primeiro vídeo de biofísica. A lei de Kelvin estabelece que a pressão em um fluido em equilíbrio com a densidade constante varia linearmente com a profundidade. Então, F1 é igual a área vezes pressão da área. F2 é igual a área vezes pressão da altura. Da altura e do deslocamento. A gente pode colocar qualquer um dos dois. A pressão de empuxo é igual a massa vezes gravidade, igual densidade vezes área vezes o diâmetro de profundidade vezes a gravidade. E isso refuta a terra plana, ok? A densidade invertida. Então, F2, a força 2 é igual a força 1 vezes o peso do empuxo. O peso de H é igual peso da área mais densidade vezes gravidade vezes altura. A lei de Arquimedes, podemos enunciar que a lei de Arquimedes é da seguinte forma: como o corpo total parcialmente mergulhado em um fluido em equilíbrio recebe dele a força chamada empuxo, vertical abaixo acima de um módulo igual ao módulo peso de quantidade de fluidos deslocado pelo corpo. Então, é mesmos cálculos apresentados anteriormente, mas para representar o empuxo, ok? Então, sendo empuxo, densidade vezes volume vezes gravidade. A lei de Pascal, que mostra esses três cálculos acima, mas vamos ao cálculo abaixo, que é
F1 dividido pela área força 1 dividido pela área 2, área 1, igual a força 2 dividido pela área 2. Um errinho aqui, que aqui o A isolado é a área 2, tá bom? O que é a hidrodinâmica de um fluido ideal? A hidrodinâmica estuda os fluidos e movimentos com referencial fixo de tubulação a qual eles escoam. Temos o escoamento estacionário, que num dado referencial o fluido escoado por certa região do espaço, o mesmo elemento fluido tem ponto A, B, eles apresentam sempre a mesma velocidade nesses dois pontos, sendo a velocidade A e a velocidade B, não tendo variação. Podemos ver esse escoamento estacionário em aves e em animais aquáticos, que ocorre esse escoamento quando isso movimenta. O irrotacional, podemos dizer que o escoamento de um fluido irrotacional se qualquer elemento fluido apresenta movimento de rotação no referencial em que um centro de massas está em repouso. Por isso, o escoamento rotacional não apresenta turbilhões. Um pequeno corpo de madeira, por exemplo, é colocado em um fluido do escoamento irrotacional. É arrastado e ele, sem fazê-lo girar ao redor de si próprio. Melhor eu ler de escoamento estacionário. Consideramos que um dado referencial, um fluido, escoando certa região do espaço, o mesmo elemento de fluidos tem um ponto A com velocidade VA e um ponto B com velocidade VB. Se passar por um tempo, qualquer outro elemento fluido tem a velocidade VA no ponto A e velocidade B no ponto, dizemos que o escoamento no ponto B, dizemos que o escoamento estacionário, dado um ponto qualquer, todos os elementos dos fluidos passam por esse ponto e apresentam sempre a mesma velocidade. Aqui é a equação de continuidade, que é μ igual densidade área 1 vezes velocidade 1 vezes o tempo, massa 2 igual densidade área 1 vezes velocidade 2 vezes o tempo, A1, área 1 vezes velocidade 1 igual a área 2 vezes velocidade 2, sendo que área vezes volume é constante, que é, que, que a continuidade é igual ao volume dividido pelo tempo, volume, volume dividido pelo tempo, sendo que essa continuidade é igual a área vezes volume, então a continuidade é constante. A equação de Bernoulli, que podemos resumir por P mais pressão vezes densidade vezes gravidade vezes deslocamento mais 1/2 de densidade vezes velocidade ao quadrado igual a constante. Então, a gente usa o penúltimo cálculo para definir alguma coisa, achar alguma coisa que em cálculos. Experimente medidas de velocidade de escoamento, nós temos os mesmos cálculos que a gente já citou, só que sem o densidade vezes gravidade vezes deslocamento. Variação de pressão é igual 1/2 de densidade vezes volume ao quadrado, velocidade 1 ao quadrado, igual a área 1 dividido pela área 2 ao quadrado menos 1, igual não, vezes área 1 dividido por área 2 ao quadrado menos 1, tá? Temos a viscosidade, que podemos definir como pressão vezes o tempo, e sua unidade de medida Pascal vezes os segundos. Até por isso. A tensão superficial, que a unidade de medida é Newton por metro, que é gama igual pressão vezes deslocamento dividido por 2. Daí por isso o Newton. É a pressão de Laplace, que envolve a viscosidade. Isso
já é o fluido real, pressão de Laplace, envolve viscosidade, capilaridade, que é esse Hzinho igual duas viscosidades dividido por densidade, gravidade e deslocamento, ou raio. E é isso. Esses cálculos têm a ver com a biofísica 1, com a parte de fluidos e a própria processo de mecânica para explicar uma parte do. Sendo que a capilaridade é a força de um capilar. É como o líquido pode se movimentar em coisas capilares, a tensão superficial é a força que é exercida dentro de um fluido por uma força interna, e a viscosidade é, como eu posso dizer, é como um líquido é viscoso, coisa do tipo. Tá. Isso tudo está relacionado ao vídeo de Biofísica 1. Podemos relacionar com várias coisas e a partir de agora dá para continuar o livro de Biofísica do Reinane e dá para ver também que a mecânica introduz todas as outras áreas, pois via mecânica a gente consegue estudar ondulatórias, termodinâmica, pela parte dos fluidos, as ondulatórias, as ondas mecânicas e outras que são apresentadas. O que mais? A óptica, via ondulatória, até a própria física moderna. Então, todos esses vídeos de mecânica foram para tentar introduzir tanto a mecânica, a biomecânica, que é a parte que é o vídeo 1 de biofísica, entre outros. E isso dá para iniciar a para ter um entendimento do que a gente vê no na física e tanto na biofísica. E é isso. E até o próximo vídeo. Próximos vídeos pode ter tanto biofísica, que eu vou tentar introduzir a parte onde as soluções, por isso que eu estava tentando terminar até a parte de fluidos. E é isso. E depois de soluções eu vou ter que dar uma pausa, porque vou ter que explicar ondulatórias, vou ter que explicar eletromagnetismo, para depois explicar. E o próximo vídeo de física é, termologia, o final do estudo de calor, então até por isso vai demorar um pouco. Então vamos lá. Vou ter que explicar ondulatórias, eletromagnetismo, para explicar ondas eletromagnéticas, como a luz, para depois explicar os sistemas. E vai ter um que eu vou ter que esperar eu ter física nuclear, que é o tema final, que é a parte final do livro, que é onde eu vou ter que explicar a biofísica clássica. A diferença da biofísica clássica para a biofísica moderna é que a biofísica moderna explica todas as áreas da biofísica que a gente está explicando até agora. Tá? Por isso que esse vídeo vai estar um pouco relacionado à biofísica no canal. E a biofísica clássica envolve radiação. E a biofísica clássica surge bem na época que houve as radiações, que era o estudo de radiações em seres vivos. Até por isso vou ter que demorar até um pouco para falar da biofísica clássica. Então, na biofísica a gente estuda primeiro a biofísica moderna e depois a clássica. Diferente da física, que a gente estuda primeiro a clássica, depois a moderna. Ok? E é isso.